Obrigado, irmã Priscila. Abra sua Bíblia. Filipenses 4 é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Observando 4 versos desse capítulo 4 da carta aos Filipenses. Encontrando o texto, você puder colocar-se em pé, faça isso, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Depois da leitura, com a igreja ainda em pé, nós vamos orar. Filipenses 4, versos 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pai, nós temos Tua palavra, que é a verdade, que é viva, aberta diante dos nossos olhos. E confiamos na manifestação poderosa do Teu Espírito, fortalecendo e falando aos nossos corações. Na dependência dEle nós oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. A carta aos Filipenses, praticamente o teor, tanto doutrinário quanto de ensino dela, termina no verso 9 do capítulo 4. Ou seja, até o verso 9, Paulo, ele já expôs o que ele desejava expor, já colocou as questões, os preceitos como ele quis colocar. Do verso 10 em diante, Paulo agora se coloca a agradecer por questões particulares, a pedir por questões quanto ao ministério. E uma das questões particulares que Paulo agradece, a partir agora do verso 10, foi o fato que durante o seu aprisionamento, e é bom que em todo o tempo que nós estudamos esse texto, nós estejamos conscientes que Paulo escreve isso preso. Ele está acorrentado em Roma, ele está preso por causa do Evangelho. Então é um preso por Cristo que escreve isso que nós estamos lendo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, quando ele faz isso, ele o faz para agradecer, porque os filipenses foram a igreja que se importou em enviar-lhe uma oferta, nós não sabemos se em dinheiro ou através de alguns bens, alimentos ou coisas assim, a fim de que o seu tempo de encarceramento em Roma fosse suprido às suas necessidades. Era costume do apóstolo Paulo trabalhar para o seu sustento, fazendo tendas, mas como encarcerado ele não podia fazer isso. Então a igreja em Filipe se importou com essa questão e enviou a ele uma oferta. Terminando essa carta aos Filipenses, que foi enviada aos Filipenses por Epafrodito, como ele cita na própria carta, no capítulo 2, Paulo então demonstra sua gratidão aos Filipenses pelo seu ato de amor, pela sua demonstração de amor. Mas é interessante que Paulo, ele é um cristão tão incrível, ele é um servo de Deus tão incrível, que mesmo para agradecer a alguém por um bem feito, ele dirige todas as coisas a quem? A Jesus Cristo. Ele não simplesmente diz muito obrigado, ele mostra como mesmo a gratidão tem tudo a ver, está centralizada na pessoa de Cristo em nossa vida. E tudo aquilo que ele vai ensinar nesse restante da carta aos Filipenses, você tem que colocar isso em mente. Na realidade, toda a carta coloca isso em mente. A maior parte dos escritos de Paulo faz isso. Você é um cristão, pois ser cristão é ter Cristo como centro da vida. Menos que isso, não é cristianismo. Ou seja, se eu creio em Jesus Cristo, se eu sirvo, significa que não eu, mas Cristo é o centro da minha vida. Em todas, absolutamente todas as questões. E Paulo aqui vai nos dar um exemplo precioso disso. É interessante, eu vou começar pelo verso 10. Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Está falando da oferta enviada. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Agora é a oportunidade, então, para que ele demonstre a gratidão dele aos filipenses. Mas ele trata de fazer isso de uma forma muito particular. Em momento nenhum, Paulo demonstrou que esteve impaciente para que uma oferta lhe fosse enviada. Não, Paulo nunca demonstrou isso. Ele tinha necessidades severas.
Ele tinha necessidades que realmente não podiam ser supridas de outra forma, uma vez que ele era um encarcerado, que não podiam ser supridos de nenhuma outra forma, a não ser pela graça de Deus demonstrada por outros crentes. Mas em momento nenhum você vê Paulo ansioso, ou demonstrando preocupação com isso. Acima de tudo, tudo aquilo que Paulo fez foi levar a questão diante do Senhor. Então, em nenhum momento ele demonstra que dependia da bondade ou da generosidade, seja dos filipenses, seja de qualquer outra pessoa. Ele agradeceu aos filipenses, mas o centro de tudo é Jesus Cristo. Ele diz: olha, Deus usou vocês, mas a razão disso é o dom inefável de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Conta-se que George Miller, um homem que leu a Bíblia mais de 200 vezes na sua vida, 50 destas vezes de joelhos. Possivelmente George Miller leu a Bíblia de joelhos mais vezes do que qualquer um de nós lê a Bíblia de pé ou sentado. Ele tinha um orfanato. Centenas de crianças estavam no orfanato. Numa noite de segunda-feira, um dos administradores do orfanato, tendo quase 1000 crianças junto deles ali, simplesmente chega a George Miller e diz: olha, não há pão para amanhã, não tem nada para amanhã, não tem o que a gente servir para os meninos. George não falou nada, apenas fechou a sua porta, e a oração que ele fez ficou marcada na sua biografia. Ele simplesmente disse: Pai dos pobres, Pai dos órfãos, não há pão, em nome de Jesus, amém. Não falou mais nada, não falou com ninguém, não buscou ajuda de ninguém. Não havia telefone naquela época, mas não pegou seu telefone, seu WhatsApp, qualquer outro meio, e entrou em contato com o máximo possível de pessoas dizendo: olha, não tem pão para amanhã, os meninos vão passar fome. Ele levou a coisa direto ao pai dos órfãos. No outro dia pela manhã, isso aconteceu no tempo do reinado da Rainha Vitória, no outro dia pela manhã, 5 carruagens param diante do orfanato. Um homem desce e diz a ele: os pães destinados à casa real nesta manhã foram reprovados. A rainha disse que eles passaram do ponto. Então nós temos 5 carruagens de pães aqui, e nós queríamos doar ao orfanato. Ele disse: olha, pode entrar. Não foi os pães que passaram do ponto, foi Deus que sabia que nós precisávamos. Ou seja, o que Paulo ensina no começo de tudo isso? Todos nós, irmãos, temos necessidades, todos nós temos questões que necessitamos em todas as áreas da vida. É uma enfermidade que surge sem mandar aviso, é um problema, é uma dificuldade que surge em nossa vida, é o desemprego, é a questão do trabalho. Às vezes alguns de nós que trabalham e não recebem, outros labutam em seu negócio e não há lucro. Deus sabe de tudo isso. A primeira coisa que Paulo ensina é que esta questão é uma questão absolutamente entre Deus e os seus filhos. A quem você eleva essa questão? A quem você traz a questão das suas necessidades? George Miller falou que era o pai dos órfãos, e nós falamos que é o nosso Pai Celestial. Acima de tudo, todas as nossas questões pertencem a Deus. É a Ele que você está recorrendo? É a Ele que você está levando? Sabe, é muito triste quando num lar falta o alimento. Lembro do meu pastor, eu estudei no mesmo seminário que ele na década de 60, eu na década de 90. Um dia pela manhã ele tinha 5 filhos, ele levou os filhos para o seminário junto com a esposa enquanto eles estudavam, e um dia pela manhã eles estavam tomando café, havia apenas o arroz para o almoço, não havia nenhum tipo de mistura. Então, na oração, agradecendo pelo café da manhã, o pastor orou: Deus, nós não temos o que ter no almoço. Enquanto ele orava, alguém sorrateiramente abriu a janela e colocou uma cartela de ovos sobre uma bancada que havia junto da janela. Quando ele terminou a oração dos seus filhos, apontou para a janela e disse: ei, pai, Deus já respondeu, Deus já enviou o que é necessário. Essa é a nossa prática. As nossas necessidades pertencem a quem? Ao nosso Deus. E é isso que Paulo ensina
nesse capítulo 4. Agora deixa eu demonstrar duas coisas a vocês aqui, uma no verso 11 e uma no verso 12. Como que é esta condição, ou qual é esta condição? O verso 11 diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Todo o segredo desta questão está nesta palavra: contentamento, suficiência. Quer dizer que você é suficiente em si mesmo, fora das questões que estão ao seu redor. Quer dizer que as questões que lhe cercam não lhe dominam. Isso quer dizer contentamento. Você não está sendo dominado, enfeitiçado, seduzido pelas questões que são ao seu redor. Então Paulo diz: eu aprendi a contentar-me com o que tenho. E como é verdade isso? Você lembra do relato de Atos 16? Paulo e Silas foram presos. Por qual motivo? Pregarem o Evangelho. Olha o crime desses homens. Foram ali açoitados, presos pelos pés, e durante a noite estavam eles ali presos, com muitas outras pessoas. Mas o verso 25 do capítulo 16 de Atos diz: e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Espera aí, você foi açoitado, está preso pelos tornozelos, não sabe o que acontecerá com você, e qual é a sua reação? Oravam e cantavam. Sabe o que significa isso? Eles não eram dominados pelas circunstâncias exteriores. Não eram as circunstâncias que dominavam o coração e a mente deles. Era Cristo que dominava a circunstância, independente de qual ela fosse. Quer dizer que é impossível que num leito de hospital nós oremos e cantemos ao Senhor nosso Deus? Não, não é impossível. Quer dizer que em meio à dor é impossível que nós elevemos a Deus uma oração de gratidão? Não, é plenamente possível. Isso é contentamento, isso é dizer a nós mesmos: as coisas estão difíceis, eu não estou negando isso, as coisas estão complicadas, há necessidade de tantas coisas, mas a minha questão é com o meu Deus, não com os homens. A minha questão é com o Deus que me sustenta e não com nada mais. Eu vou citar mais adiante o texto de 2 Coríntios 12, mas Paulo demonstra isso também. Eu vou citar apenas agora o verso 7. Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo gostou do espinho da carne? Não. Por 3 vezes ele orou a Deus pedindo que tirasse. Paulo, ele regozijou-se inicialmente no espinho da carne? Não. Ninguém se regozija numa coisa dessas, gente. Ninguém se regozija num problema desses. Absolutamente nós não sabemos exatamente qual era. Mas problemas não são motivo de chacota ou de risos, problemas são coisa séria. Mas olha o que ele demonstra em 2 Coríntios 12, ele aprendeu que aquilo não podia dominar a vida dele. Ou seja, o que Paulo diz em contentamento é que as nossas lutas não representam o que somos. As nossas lutas não amarram as nossas mãos, as nossas lutas não amarram os nossos pés, as nossas lutas não fecham a nossa boca e as nossas lutas não tapam os ouvidos de Deus. Absolutamente isso. Elas são lutas e o nosso Deus é o nosso Deus. São dificuldades e problemas e Deus não deixou o seu trono em momento algum. Os nossos problemas, as nossas lutas dizem respeito ao nosso Deus e aquilo que Ele tem feito por nós. Agora, deixa eu alertar a respeito de uma coisa. Depender de Deus, estar contente em toda circunstância, em nenhum momento significa acomodação ou resignação. Por favor, não pense isso. As coisas estão difíceis, tenho problemas no meu trabalho, no meu lar, no meu sustento. Deus o sabe, deixarei como está. Isso não é contentamento. Não é acomodação. Não é resignação. Eu vou lhe dizer, se você enfrenta condições difíceis e pode melhorá-las por meios justos e lícitos, não importa o preço que você pague, o faça. O faça. Não se resigne às dificuldades, não se acomode aos problemas. Se houver meio de melhorar a sua condição, o faça, pelo estudo,
pelo trabalho, por qualquer outra questão, se é necessário conseguir mais um emprego além do que você tem, se é necessário tomar outra atitude além da que você tem tomado, tome atitude, faça o que é necessário. Isso é um cristão. Um cristão trabalha duro, um cristão se dedica ao seu trabalho, o cristão acorda cedo e trabalha até quando for possível, sem se esquecer que Deus está acima de tudo. Mas ele trabalha. Mas deixa eu lhe dizer alguma coisa. Não deixe que as dificuldades o dominem e nem que assumam o controle da sua vida. Lembre-se do seguinte: o homem que escreveu, que sabe estar contente em tudo, estava aprisionado e acorrentado numa cela, e 2 Timóteo capítulo 4 diz que em pouco tempo, apresenta esse quadro, em pouco tempo, ele foi decapitado em nome do Senhor. Se você acha que alguma coisa pode ser pior do que isso, eu gostaria de ouvi-lo. Preso numa prisão romana, sabendo que a morte viria, e dizendo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, não se resigne. Se pode haver melhor, o faça. Mas se não o pode, entenda que Deus quer que as coisas sejam assim. Então esta é a condição dele. Ele aprendeu a estar contente. Mas como Paulo aprendeu a estar contente? Olha o verso 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A primeira coisa que eu quero que você veja são os extremos que Paulo cita aqui. Ele diz: eu sei estar abatido, mas eu também sei ter abundância. Ele diz: eu sei ter fartura, mas eu também sei ter fome. Ele repete: eu sei ter abundância, mas eu também sei o que é padecer necessidade. Paulo diz, nos dois extremos, enquanto tudo está difícil ou quando tudo está bem, eu sei estar contente em Cristo. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu creio que os irmãos concordam comigo. Há mais perigo, é mais difícil, é mais perigoso a abundância do que a necessidade. Porque normalmente o que as pessoas fazem é esquecer de Deus quando tudo está bem. Eu vou usar um exemplo. Lembra de José do Egito? Lembra que ele viveu um dia, 17 anos, vivendo com seu pai. Está tudo bem, o pai envia ele a ver como os irmãos estão estão com inveja dele, os irmãos o lançam num poço, eles querem inicialmente matá-lo, Judá não deixa, então o Rúben não deixa, eles veem uma caravana indo para o Egito, vamos lucrar aqui, venderam José para o Egito, chega lá, prisioneiro na casa de Potifar, vivendo uma vida como prisioneiro, igual Paulo está aqui. Mas você nota que uma coisa não muda. Enquanto ele vivia com Jacó, seu pai, e meio aos seus irmãos, ele priorizava a Deus em todas as circunstâncias. Era esta a razão da inveja dos seus irmãos. Agora você vê ele no Egito, prisioneiro, preso, e ele continua priorizando Deus enquanto está na prisão, na casa de Potifar. As coisas melhoram, ele se torna mordomo de Potifar. Agora ele não é mais aquele prisioneiro acorrentado lá, ele vive uma certa vida confortável, seu Senhor confia muito nele, as coisas melhoraram muito. José continua priorizando Deus, até que a mulher de Potifar arma a cilada. José volta para a prisão, lá na prisão ele encontra servos de Faraó, ele mostra o que significa os sonhos deles, ele confia que aqueles homens vão interceder junto a Faraó. Aqueles homens nem se importaram, um foi morto, o outro foi restituído. José permaneceu mais 2 anos no cárcere, priorizando a Deus em tudo. Faraó tem um sonho. Aquele homem que primeiro esteve com José no cárcere, diz que José sabe interpretar sonhos, Faraó chama ele, interpreta o sonho de Faraó, é elevado agora apenas abaixo de Faraó, no reino do Egito. Sabe que esse é o momento de perigo? Sabe que esse é o momento onde as coisas demonstram como realmente são? É fácil, não use a palavra fácil, mas é melhor para nós priorizarmos Deus quando tudo está mal, mas é muito fácil esquecer dele quando tudo está bem.
Sabe de uma coisa? Contentamento é dizer que Deus é a melhor coisa da minha vida. Tenha eu um prato de comida para comer, tenha eu algo que apenas me mantém vivo. É priorizar Deus sabendo que se tudo estiver difícil, e mesmo que a minha vida esteja no último fio, no último momento da minha vida, eu possa dizer que Cristo me vale e é suficiente para mim, independente das circunstâncias. E se tudo estiver bem e não houver falta de nada, desculpe, gente. E se tudo estiver bem e não houver falta de nada, Cristo continua no mesmo lugar. Priorize Deus em todo o tempo. As coisas estão difíceis. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. As coisas estão bem. Eu continuo podendo todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, ele aprendeu isso. E é interessante que nos versos 11 e 12 ele diz, verso 11, porque já aprendi a contentar-me. E verso 12, e em todas as coisas estou instruído. Agora a questão que advém para nós é, como que nós aprendemos a praticar isso? Como que isso é implantado na nossa vida? Deixa eu começar falando de quem era esse sujeito chamado de Saulo, antes da sua conversão. Você lembra muito bem dele, um homem extremamente instruído. Eu li um artigo há pouco tempo, colocando o apóstolo Paulo como uma das 3 mentes mais brilhantes que já pisaram neste mundo. Uma das 3 mentes mais capazes entre os homens em toda a história da humanidade. Ele não era qualquer um. Um homem realmente de um QI inacreditável. Possivelmente, Paulo, ele demonstra isso. Ele era um homem colérico, decidido, firme, pronto a fazer o que realmente se dispunha a fazer. Um homem, acima de tudo, decidido, mas, acima de tudo, também um sujeito extremamente orgulhoso. Ele demonstra isso quando ele escreve, dizendo que ele era um hebreu de hebreus, fariseu, zeloso da lei, irrepreensível. Ou seja, enquanto ele era Saulo, o orgulho lhe saía pelas orelhas. Enquanto ele era Saulo, ele se orgulhava de tudo aquilo que ele era e estava. Mas olha agora para ele. Ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo. E ele está acorrentado. Ele é um cidadão romano. Como ele se orgulhava disso? Cidadão romano. Mas agora, como cidadão romano, ele está acorrentado numa prisão romana, esperando os últimos dias da vida dele. Você acha que isso é fácil para um homem orgulhoso como ele? Ele teve que aprender, ele teve que ser instruído. Contentamento não é um chá que a gente toma, ou um pozinho que compra na farmácia. Pronto, agora usei 500 gramas de contentamento e isso vai me ajudar durante muito tempo. Não, irmãos, eu, você, todos nós. Contentamento é uma coisa que nós aprendemos. Agora, 2 Coríntios 12, eu já li o verso 7 que diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, é Paulo que descreve aos Coríntios que ele conhece um homem, ele mesmo, que foi elevado aos céus e viu coisas que um homem não pode descrevê-las. Ele realmente recebeu revelações que nenhum outro homem recebeu. Então, para que ele não se orgulhasse disso, ele diz, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Em uma de suas cartas, alguém escreve para ele e diz, olha, ele até que escreve bem, é forte na escrita, mas quando está aqui diante de nós, tadinho, é insignificante. Alguns dizem que Paulo era calvo, e outros dizem que provavelmente o espinho na carne era uma infecção ocular, muito comum naquele tempo, que enchia de ferido os seus olhos. É por essa razão que ele escreve aos Gálatas, vede com grandes letras vos escrevi. Ele enxergava tão mal que ele precisava escrever aquelas letras enormes. Agora você olha para o verso 8, ele diz assim, o qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. Quando o espinho da carne chegou, e entenda bem o que acontece no verso 8, Paulo ora a Deus e diz, Senhor, eu não me agrado disso. Eu quero que o Senhor, estou orando, que o Senhor tire isso de mim. Deus responde, não. Ele não se contenta com a resposta de Deus, ele ora de novo, Senhor, tire isso de mim. Deus responde de novo, não. Daí tu vê como o cidadão era teimoso, né? 3ª vez, Senhor, tira isso de mim. E agora está a resposta no verso 9.
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa foi a resposta de Deus. A conduta dele foi: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem estava no centro da coisa? Jesus. Quem era centrado na vida dele? Jesus. E o resultado foi: por isto sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Eu aprendi que quando estou fraco, então é que realmente sou forte. É um contentamento. É algo que nós aprendemos. Agora deixa eu aplicar isso à minha e à sua vida. Sabe aquelas coisas que nos acontecem, que nós não sabemos explicar? Sabe aquelas lutas que vêm e que nós não sabemos dizer o que Deus quer com elas? Sabe aqueles problemas que surgem? Surgiu do nada, eu não esperava esse problema. Sabe tudo aquilo que se abate sobre a nossa vida e que a gente simplesmente não entende o que Deus quer com isso? Tudo isso é o treinamento do Senhor. Tudo isso é a instrução do Senhor. A dor e o sofrimento são escolas para excelência em Cristo. Então jamais despreze as coisas que acontecem na sua vida. Deus está ali treinando a fim de que você centralize Cristo em seu viver. Paulo não aprendeu apenas pela experiência, ele aprendeu pela maturidade também. Lembra que ele escreve em Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quanto esse homem teve que aprender para escrever isso? Quanto ele teve que apanhar para escrever isso? De que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Precisa de instrução para aprender isso. Precisa de treinamento para aprender isso. Mas há um grande encorajamento na palavra de Deus. 2 Coríntios 12 nos diz, ou melhor, Hebreus capítulo 12 nos diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixa eu lhe dizer algo. Há igrejas e pregadores aí dizendo que a pobreza é uma maldição. Salvos, crentes em Cristo, não podem ser pobres, não podem padecer necessidades. Há outros tentando convencer os filhos de Deus que enfermidades é uma maldição e que todas as vezes que um crente fica enfermo é resultado dos seus próprios pecados, Deus o disciplinando. É verdade em parte, porque Deus pode usar da doença para discipliná-los, mas na maioria das vezes o que vemos é que Deus está nos ensinando. Qual é a solução para isso? Como eu me convenço que Deus quer o meu bem? É simples, olhe para Jesus Cristo. Como foi a vida de Jesus? Jesus nasceu, irmãos, numa região que na maioria dos mapas nem aparecia, numa vila pobre. Jesus trabalhou durante a maior parte da sua adolescência e juventude, até que iniciou seu ministério como um carpinteiro. A mãe de Jesus, Maria, e o seu padrasto José, quando apresentaram Jesus no templo, a oferta maior que eles puderam dar pelo nascimento de Jesus foi 2 pombinhos. Sabe quanto isso representava? 50 centavos. A mãe de Jesus ofereceu pelo nascimento dele 50 centavos, é o que ela tinha. Jesus viveu numa região pobre. Jesus enfrentou todo tipo de luta que você pode imaginar. Um rei tentou matá-lo quando ele é recém-nascido. Ele inicia o seu ministério. Ele prioriza as coisas de Deus. Ele termina o ministério. Diferente de qualquer outro homem. Nós nascemos para viver. Jesus é o único homem que nasceu para morrer. Ninguém mais. Nenhum outro homem é igual a ele. Só ele nasceu para morrer. E você está reclamando de quê?
quando nós não entendemos o que Deus faz, os nossos olhos têm que ser postos em Jesus. Entender o que Deus fez com Ele, entender o caminho dEle e como hoje Ele nos fortalece. Então eu quero terminar dizendo sobre a fonte do poder que Paulo cita. Ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu quero traduzir essa expressão de uma outra forma, que não degrine o texto original, mas mostra em português o que ele significa. Diz: sou fortalecido quanto a todas as coisas daquele que constantemente infunde força ou poder em mim. Ou seja, sou fortalecido em todas as circunstâncias, através da presença daquele que infunde o seu poder em mim. Deixa eu agora dizer-lhe algo. A vida cristã não é uma filosofia de vida. A vida cristã não é um tipo de vida. Pronto, agora eu vou começar a viver como um cristão. Isso é impossível. Não há como viver como um cristão sem ser um cristão. Não há como viver como um salvo sem ser um salvo. Por quê? Porque a vida cristã, acima de tudo, é poder. O poder de Deus se manifestando. Por que a lei não foi capaz de fazer isso? Romanos 8, versos 3 e 4 diz: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. O que era impossível à lei? Produzir vida. A lei não produz vida. A lei não dava poder a ninguém para cumpri-lo. Então Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, segundo o poder do Espírito Santo de Deus. O cristianismo não é uma filosofia, é o poder de Deus se manifestando na vida de uma pessoa. E Paulo expressou isso na carta aos Efésios, capítulo 1. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Notem que o verso 19 diz: a sobreexcelente quer dizer que há realmente poder em abundância, muito mais do que precisamos, muito mais do que imaginamos, muito mais do que realmente venhamos a necessitar. Há uma sobreexcelente carga de poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação do poder de Deus, ou seja, segundo o poder do seu poder, segundo a operação da força do seu poder. Há poder ilimitado em Deus. Há poder sobrenatural em Deus, há um poder que jamais se limita em Deus, e Ele diz: esse seu poder está sobre nós. O que é cristianismo? É o poder de Deus agindo na nossa vida. Eu não posso, você não pode. Nós, como homens na nossa carne, somos absolutamente falidos, absolutamente incapazes, mas Deus resolveu, a levar-nos em Cristo, manifestar o seu poder em nós. E é por isso que posso todas as coisas em Cristo, que é a fonte desse poder. Não há limites, não há nenhuma circunstância, não há nenhum fato em que o poder de Cristo não possa elevar eu e você acima das nossas dores. Não há nenhuma experiência na vida que o poder de Cristo não possa fazer sobre nós aquilo que é preciso. Nós nunca seremos desamparados. Nunca haverá falta de poder. Jamais. Nessa carta aos Efésios ele escreve: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é uma vida de legalismo. Não é uma vida demonstrando como eu sou bom e esforçado. É uma vida onde o poder de Deus é derramado, o seu vigor e energia nos concedem o poder de estar acima das circunstâncias. Em todo o tempo é o poder de Deus. Eu quero terminar dizendo como a vida de Paulo terminou. Eu preguei sobre isso quarta-feira. 2 Timóteo capítulo 4, se você esteve na quarta-feira, você lembra dessa mensagem, se não ela está no site, está na página no YouTube da nossa igreja.
2 Timóteo 4 mostra como foi o fim da vida de Paulo. Vamos relembrar, não é? Um homem cheio de capacidade, um homem tão incrível, um líder entre os judeus, um homem fantástico. Agora, como terminou a vida dele? Na prisão Mamertina, em Roma, acorrentado, é acorrentado que ele escreve esse texto, 2 Timóteo 4, preso. Ele vai ouvir daqui a alguns instantes os passos do carrasco, vai ser decapitado, seu corpo vai ser lançado no lixo, não houve nenhuma sepultura para ele, ninguém vai lembrar dele. Eu vou perguntar sinceramente a você, depois de uma vida dedicada a Cristo, isso é justo? Depois de uma vida dedicada a Cristo, é isso que você esperaria? Depois de uma vida, como foi a vida do apóstolo Paulo, é assim que as coisas terminam? Como é que você espera terminar a sua vida? Paulo diz em 2 Timóteo 4,16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Olha a circunstância. Só Lucas estava com ele. Todo mundo correu. O medo, outras coisas, a perseguição aumentava. Mas olha o verso 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Paulo pregou para as autoridades romanas, foi a última coisa que ele fez na vida, cumprindo aquilo que Cristo havia dito quanto da sua conversão, que ele pregaria o evangelho às autoridades e aos reis. Ele disse, olha, se essa é a última ação da minha vida, ela é a maior de todas. Ele não olhou para as correntes, não olhou para o carrasco, não olhou para tudo aquilo, mas ele simplesmente olhou. A última oportunidade na minha vida é glorificar Cristo de uma forma que eu creio que ninguém mais o fará. Diante dos grandes donos do mundo daquela época, Paulo testemunhou de Cristo. E ele disse, olha, se no final de tudo, ninguém mais lembrar de mim, mas lembrarem daquele que eu estou anunciando, tudo valeu a pena. Tudo valeu. Eu comecei dizendo que para nós entendermos o que é contentamento, nós temos que entender que Cristo ocupa o centro da nossa vida. Essa é a regra da vida cristã. Essa é a regra do contentamento. Jesus está no centro e Ele está glorificado, sendo que talvez eu só tenha alimento para hoje, sendo que talvez eu esteja numa cama de hospital, sendo que talvez eu esteja numa UTI, vivendo os últimos dias da minha vida, mas eu olho para tudo isso e digo, não, isso não é realmente o que importa. O que importa é que Jesus Cristo seja glorificado de uma forma ou de outra. Isso é contentamento. Sabe, que a grande parte dos nossos sofrimentos e das nossas dores seria curada se nós simplesmente aprendêssemos contentamento. Se nós simplesmente aprendêssemos que o grande objetivo da nossa vida é glorificar Jesus e não me tornar um homem conhecido. Paulo aprendeu isso. Por isso ele escreveu, sou fortalecido quanto a todas as coisas naquele que constantemente infunde poder em mim. Eu quero terminar dizendo exatamente isso. Como que esse poder se manifesta? Como que esse poder é demonstrado na nossa vida? Como isso se torna real? A questão é simples. Centralize Jesus. Comece a orar pela vontade de Deus em sua vida. Senhor, o que Tu queres de mim? Senhor, eu estou vendo as coisas tão difíceis. Estou vendo as coisas nessas circunstâncias. O que Tu queres? A partir daí, comece a obedecer aquilo que você sabe que tem que obedecer. Eu vou citar uma delas. Não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Primeiro, venha para a igreja. É a vontade de Deus que você esteja na igreja. O poder dele se derrama na reunião do seu povo. A outra, orai sem cessar. É difícil cumprir isso? Ore sem cessar. A outra, a tua lei é a minha meditação de dia e de noite. Leia a Bíblia. Se importe com as coisas de Deus. Você possui um dom que o Espírito Santo lhe deu, comece a aplicar esse dom na dependência que Ele dá. Pratique, eu estou dizendo em suma, irmãos, pratique o básico.
Faça o básico da vida cristã, o beabá, aquilo que todos nós sabemos que temos que fazer. Deus não colocou uma tarefa difícil para o poder dele se manifestar. Ele disse: meus filhos, façam isso. Faça aquilo que está diante dos seus olhos. E você verá como o poder de Deus se manifesta numa vida. Vencendo lutas, enfrentando situações que eu ou você, pela nossa força, jamais conseguiríamos enfrentar. Mas posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não importa quais elas sejam, há poder abundante em Cristo para fortalecer-nos. Então, centralizemos Cristo na nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.